Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Os ventos alísios continuam fustigando a costa de Paracuru. É noite de estrelas e a cidade se prepara para os passeios de sábado entre a religiosidade e o profano, entre o espírito das luzes e o encontro de olhares e corações. O Flávio Sampaio continua em sua jornada pela Via Láctea da dança brasileira, com seu espírito de Rosa dos Ventos, falando com Ricardo Risuenho, nascido em Belém e atuando em Manaus, coreógrafo e médico das misturas dos povos amazônidas, entre os mares de Espanha e a sangria do rio Amazonas. Ricardo, que começou a dançar de 15 para 16 anos, na academia da Marilene Melo, que tinha uma história de dança moderna, misturado um pouco de dança clássica, isso em Belém. Marilene, que foi aluna do precursor da dança clássica em Belém, o professor Augusto Rodrigues, ambos na raiz do grupo coreográfico da Universidade do Pará. Risuenho começa pela técnica da dança clássica e depois se aprofunda em dança contemporânea. O Flávio Sampaio quer saber da divergência entre dança e medicina, e o Ricardo diz que é algo complementar, são dois lados de uma mesma moeda. Nos anos 80, um adolescente no Pará, dançando uma arte cênica e sistemática, fazia parte de um movimento de dança que já acontecia em Belém. A universidade já tinha um grupo coreográfico permeando o estranhamento desta arte. O Ricardo faz escola técnica estudando as estruturas cristalinas para a mineração e ali a Marilene dava aula de educação física e também de dança. Os mineiros e os arranjos de ferruginosos e não ferruginosos, ao mover o corpo, como que dá dinamismo ao arranjo do movimento que se cristalizou. A família resistiu à ideia dele dançar, mas ele continuou. Afinal, a dança já fazia parte das oportunidades da juventude de Belém. Nesse momento, o jovem tem a realidade cultural a seu favor, apesar das barreiras. Dentro da academia da Marilene, a geração dele cria o grupo de dança Encarte, que começa a viajar e a desenvolver dança contemporânea em Belém. No país continental, o que pensam as macro-regiões uma das outras com os estigmas que confundem a realidade. E após 4 dias de ônibus entre Belém e Joinville, chegam ao palco do festival para a revelação de que há muito mais do que florestas no norte do país. No final dos anos 80 do século passado, o Brasil teve uma nova Constituição e um dos princípios dela foi a descentralização nacional de recursos. Isso aconteceu mais profundamente na saúde e na educação, mas a cultura demorou muito e tudo era muito concentrado no eixo sul-sudeste, de modo que estavam excluídos dos recursos as regiões do Nordeste e Norte. O Ricardo Risuenho sai da Marilene Melo e do grupo Encarte e cria um grupo de dança que é o Parrabanda, que se originava de um grupo teatral, o que influencia o trabalho dele ao mesmo em que busca uma cultura regional. Termina o curso de medicina, se transfere para Manaus, se casa e vai dar aulas no curso de dança de uma universidade estadual, onde começa as pesquisas científicas de dança.
Por consequência do ensino e da pesquisa, desenvolvem a Companhia de Intérpretes Independentes, onde começam a fazer investigação científica sobre os movimentos dos membros superiores, que originou uma técnica específica para preparar o tipo de trabalho que se desenvolvia dentro da companhia. O médico humanista que considera o indivíduo e suas circunstâncias. É médico de saúde da família, porque é uma atividade pedagógica para a promoção da saúde. Inclusive indica algumas das técnicas de movimentos dos membros superiores que pesquisou na dança. Gisele Tapia chama Ricardo no Rio de Janeiro para fazer um trabalho, ocasião em que o jovem coreógrafo experimenta um público diversificado e estruturas de cena mais complexas. Em seu processo criativo, ele tem 2 fases. A primeira, quando havia um roteiro, ia fazer a investigação dos movimentos adequados ao roteiro. Na segunda fase, o roteiro era aberto para agregar ideias novas a partir da ideia central. Ricardo cria Requiem para 2, Adormecendo na Casa da Inocência, A Vida Começa na Memória, Cânticos e A Dança dos Homens, que deram rumos diferentes à sua vida. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Ricardo Risonho, nossa, quanto tempo, Ricardo. Seja bem-vindo a Paracuru, cidade que dança, meu querido. Querido, há quanto tempo, realmente. É. Né? É um prazer estar voltando a falar com você depois de tantos anos. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo, tá, Ricardo? Aí. Bem-vindo. Você é um rapaz talentoso, um rapaz que Obrigado. O Brasil conhece, um coreógrafo de mão cheia, um criador, um pensador. Vamos, assim, saber um pouco da tua infância. Onde é que você nasceu? Fala pra gente por que esse sobrenome Risonho, que não é muito comum no Brasil. Te bebi assim como poço de rua. Tá, eu nasci em Belém do Pará, né? Eu sou paraense. Risonho de origem espanhola, vem de minha mãe. Eu nasci e me criei em Belém. Durante muitos anos vi lá e depois disso vim para Manaus, morar em Manaus. Então mas você a gente chega nisso depois. Você é um cidadão desses 2 cantos do mundo que são distantes. Ricardo, conheço você é meu amigo, então eu sei algumas coisas, não muitas coisas de você. Sei que você é médico, que você exerce a sua profissão de médico, você é um médico respeitado aí em Manaus. Mas como é que chega a dança para você? Como é que chega a um estudante de medicina a possibilidade de também fazer uma arte, né? São coisas tão diferentes, ou pelo menos a gente acha que são coisas diferentes. Eu comecei a dançar, eu tinha de 15 para 16 anos. Comecei a dançar em Belém, fui levado por uma amiga a uma academia de dança, que era da Marilene Mello, que tem uma história, já tinha uma história longa da dança em Belém, era uma das pessoas que desenvolviam o trabalho em Belém, Marilene Mello, e comecei ela trabalhava com dança moderna e misturado um pouco de dança clássica, que era um pouco a praia dela, e só depois de um certo tempo é que eu comecei a me aprofundar muito mais dentro da dança contemporânea, né? E depois de um bom período eu resolvi fazer vestibular e fiz para medicina, né? Então realmente eu acho que eu concordo um pouco com você. As pessoas pensam que são campos divergentes ou dicotômicos, mas eu acho que não. Acho que hoje, né? Aos 55 anos eu vejo que sempre foram campos de complementaridade dentro da minha vida, né? Então, e entendi, né? Isso só fui compreender muitos anos depois, que fazia parte, né? Que eram 2 lados de uma mesma moeda.
isso para mim foi muito bom entender isso. Ricardo, a gente, talvez assim, essa coisa do Sul dominar a cena cultural brasileira, a gente sempre acha que o norte do Brasil não acontecem muitas coisas. O que a gente é um engano enorme, né? Belém tem um dos teatros mais bonitos e mais tradicionais do Brasil. Teve um período de riqueza cultural, o período da borracha no norte brasileiro. Ele trouxe àquela região cantores, óperas, balés, músicos, uma infinidade de artistas europeus que fomentaram muito a arte naquele lugar. E quando a gente vai a Belém e quando a gente vai a Manaus, a gente às vezes se espanta com uma riqueza enorme, uma riqueza cultural imensa. Conta um pouco pra gente como é que foi a tua formação cultural. Você se interessou pela dança muito jovem, muito mais jovem do que eu achava que tinha sido, e muito mais jovem do que uma grande maioria dos rapazes brasileiros, que só vão começar a dançar após os 18 anos. Me conta como é que era, na sua lembrança, esse lugar, Belém, da sua adolescência. E como é que foi na sua casa ter um filho que dança, um menino que dança. Assim, quando eu comecei a dançar em Belém, já existia um movimento grande na cidade. Existia o grupo coreográfico da Universidade Federal do Pará, que já desenvolvia um trabalho há muito tempo. Existiam várias academias de dança, também desenvolviam um trabalho no âmbito da dança clássica, uns dentro da dança moderna, como Teca Salé. Na dança clássica tinha a Clara Pinto aqui, que todas vieram de um professor que veio, eu não sei se do Rio de Janeiro ou São Paulo, que era o Augusto Rodrigues, que meio que foi o precursor da dança clássica na cidade de Belém. Marilene Melo fez aula com Augusto e participou do grupo coreográfico da Universidade Federal do Pará. E eu comecei a estudar dança com Marilene Melo, inicialmente na academia dela. Antes de eu fazer vestibular para medicina, eu fiz a escola técnica e Marilene dava aula de dança dentro da escola técnica. Isso foi meio que a escola técnica de dança e teatro, que ainda existe hoje, que eu acho que hoje já é um curso superior. Não, era a escola técnica, que hoje é um instituto técnico, não é a escola técnica de dança. Sim. Não, era a escola técnica do curso que hoje seria o ensino médio, Sim. Mas que na época pra gente era um científico. Sim. Né? Mas que era um ensino técnico. Eu fiz um curso de mineração dentro da escola técnica. Sim, então, e Marilene dava aula de dança, era educação física, e ela dava aula de dança dentro da escola técnica, né? Então era meio que eram meninas que faziam aula de educação física e escolhiam a modalidade de dança, e tinha outras modalidades de educação física, como handebol, voleibol, essas coisas. Sim. Na época eu tinha sido designado para o handebol, e um belo dia eu viro para o professor e digo para ele que eu não queria mais fazer handebol, que eu queria fazer dança com a Marilene Melo, porque eu já estudava com ela na academia, e fui um dos rapazes que começaram a fazer dança dentro da escola técnica. Não zoaram com você os outros rapazes da sua turma? Sim, muito bullying, né? Quer dizer, não tanto, porque eu acho que eu tinha uma turma que eu tinha um respeito grande dentro da turma, então meio que a turma me protegia do resto das pessoas, mas tinha bullying. Eu tinha 16 anos, uma família conservadora, não foi fácil, né, inicialmente, porque na verdade eu nunca tive apoio da família nesse sentido. Houve uma permissividade ou uma permissão futura, mas inicialmente não. A minha mãe, ela odiava isso, então tentava bloquear de todas as formas, mas eu acho que, como muitos, né, a gente acabou brigando. Acho que queria isso, a dança estava no sangue.
E eu continuei durante muitos anos, assim, meio que fazendo a dança na clandestinidade da família. Continuava, e foi muito assim, não foi fácil, não foi nada fácil, mas eu acho que eu tive o apoio da Marilene Mello, para mim, foi fundamental. Eu sempre digo que ela me ensinou muita coisa, e o que ela não me ensinou, ela propiciou para que eu aprendesse muito no meu início. E foi dentro da academia dela que eu comecei a vislumbrar a dança como uma possível profissão. Isso foi muito legal, porque a gente acabou criando dentro do espaço dela um dos grupos profissionais dentro da cidade, que na época era chamado de Encarte, e grupos de dança Encarte, que a gente começou a viajar e desenvolver um trabalho de dança contemporânea dentro da cidade. Isso a gente está falando de Belém. Sim. Então, eu comecei a ensinar muito cedo tudo aquilo que eu aprendia. A gente discutia dentro do grupo e começava a fomentar um trabalho de pesquisa dentro da dança contemporânea. Isso foi final da década de 80, início da década de 90, né? Coincidia um pouco com essa criação do Encarte, né? Do grupo de dança Encarte. E coincide também com uma chegada da dança na universidade, que chega na década de 80. Lógico que a gente já tem a Bahia, que não conta, que foi a primeira faculdade de dança fundada lá atrás. Mas assim, a dança se prolifera no Brasil, nas universidades, mais ou menos nessa época. E que chama a atenção porque uma das funções da dança aí para a universidade é fomentar o pensamento da dança. E você já começa por aí, diferentemente de muita gente que começa naquele projeto tradicional de ir para a aula de balé, dançar o repertório romântico do século XIX, e aí depois descobrir a dança moderna ou a dança contemporânea. Não, você já foi com a sede no pote, já foi fazendo tudo isso junto. Foi assim? Sim, em Belém, nessa época, a gente já tinha o curso de formação em dança, o curso técnico, né, de formação em dança da Universidade Federal, então, que já partia do pressuposto para a discussão dessa dança, do que se estava fazendo ali. Isso foi muito legal, eu acho que nesse sentido eu fui muito agraciado de iniciar o meu processo, né, nessa época, porque dentro do Grupo Encarte a gente também fazia essa discussão, a gente começava a tentar encontrar um caminho, a tentar pensar o que a gente estava fazendo. Lógico, isso ainda era muito tímido em relação ao que se desenvolvia um pouco dentro da busca no resto do país. A gente tinha uma dificuldade de acesso à informação, isso ainda era dificultoso para a gente, as coisas ainda começavam a chegar na cidade. A gente tem que lembrar que não existia muitos vídeos de dança, a internet não tinha sido nem sequer inventada, e os livros, encartes e alguma coisa que a gente podia saber de dança eram escritos em outras línguas. Então, eram momentos realmente que a gente tinha que correr atrás. Né, Flávio? Sair de lá, né? Sair daqui da região norte, naquela época não era muito fácil, né? A gente viajar de avião era para poucos. Eu lembro que nossas viagens, que o grupo viajou bastante, mas as nossas viagens todas eram via terrestre, então a gente ia de ônibus, né? A gente chegou aí a Joinville. Eu lembro que a gente demorou, a nossa viagem de Belém para Joinville, ela durou 4 dias, Flávio. Foram 4 dias pingando em vários lugares. Foi um ônibus, querido. Não era fácil. Conta pra gente o que é que significava, por exemplo, sair de Belém, ficar 4 dias no ônibus para participar de um festival como era o Festival de Joinville. O que é que significa isso? Assim, isso aí era uma quebra de barreira, porque a região sudeste e sul, ela desconhecia o que era feito aqui em cima, né? Então, existia um pensamento distante do que se fazia. Então, aqui se desconhecia isso. Então, até então, era mato, só mato.
Então não se desenvolvia absolutamente nada para cá. Esse era o pensamento vigente na época. Então, para a gente era quebrar barreiras e dizer, ei, existimos, estamos fazendo alguma coisa aqui dentro, pensamos a dança aqui. Ainda de maneira tímida, sim, não temos poucos referenciais. Então, exploramos aquilo que nos chega. E a partir disso a gente desenvolve alguma coisa. Então, ainda não foi uma coisa sólida, mas para gente que saía daqui, final da década de 80, início da década de 90, com poucos elementos fundamentavam a nossa pesquisa, então para a gente foi a glória, né? Conseguir isso, levar um grupo de maneira independente, com apoio local, não existia ainda editais de fomento, de patrocínio, não, que contemplavam isso, não existia uma política pública, cultural, efetiva, tanto municipal, estadual e até mesmo federal, não existia isso. Existia uma política de apoio a nível da região sul-sudeste, mas para a região norte, para a região nordeste, para a região norte, muito menos ainda, né? A gente só foi contemplado com editais já quase que no final da década de 90. Eu lembro que os editais que eu participei, já escrevendo projetos, só foram contemplados aqui em Manaus. Já isso a gente está falando de século XXI, né? 2000, 2006, 2003, 2004. Então a gente já está falando de muito tempo depois. Então, de uma política cultural efetiva. Naquela época não existia isso. Então, para a gente foi desbravar fronteiras, quebrar barreiras. Para a gente foi fantástico isso. Sim. Né? E conhecer, né? Você é um coreógrafo talentoso, você é um dos nossos coreógrafos que se notabilizam pelo pensamento, pelo aquilo que faz de maneira pensada, de maneira organizada. Você não é daqueles coreógrafos que vai pelo instinto ou pela... Não, você estuda, você é estudioso, eu sei disso. Quando é que isso começa, Ricardo? Quando é que isso começa a aparecer? Ainda nesse grupo, mais tarde? Quando é que você sente necessidade de se expressar dessa forma? Eu digo que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Então as coisas são muito... Para mim tem que estar tudo muito no lugar. Eu sou muito assim, né? Eu preciso que as coisas... Eu sempre organizo o meu palco. As coisas têm que estar muito no lugar. E eu sempre tive isso. Isso me facilitou muito entrar na pesquisa científica. Porque ser pragmático, pensar de uma forma racional, isso me facilitou entender e buscar outras informações. Então não começou no grupo, eu desenvolvia essa minha faceta racional, organizada, e a necessidade de informações e de busca da ciência, do pensamento científico para embasar aquilo que eu estou fazendo, isso veio bem mais tarde. Ainda em Belém, alguns traços apareceram, né? Mas isso começou muito em Manaus, né? Porque foi assim, depois que eu saí da Marilene Melo, depois de sair do Encarte, eu criei um grupo em Belém, que foi o grupo de dança Farrabamba. E foi muito legal porque esse nome ele vem de um lado teatral, porque foi eu mais um ator que criamos ele, que era o Edielso Goiano. A gente criou ele com a companhia, o grupo com dois lados, um grupo teatral e um grupo de dança, mas que acabou se firmando muito mais como um grupo de dança. Então, essa veia teatral sempre existiu no meu trabalho e eu sempre busquei aprofundar. E também buscar um outro lado regional, entender o que é aquilo que me cercava, não somente lendas, não é isso, mas entender o que fazia a movimentação daquelas pessoas que me cercavam, qual era o movimento da região, né? Qual era o movimento das pessoas que moravam, qual era o movimento do Pará, qual era o meu movimento. Então, esses questionamentos, eles vieram e iniciaram em Belém, dentro desse grupo. Depois que eu me formei em medicina, eu acabei vindo para Manaus. E acabei ficando aqui em Manaus. Casei aqui em Manaus e comecei a dar aula na Universidade do Estado do Amazonas.
no curso de dança. Me chamaram para dar aula no curso de graduação. E foi ali que eu comecei a fazer as minhas investigações, embasá-las cientificamente, né? Foi aí que eu comecei a aprofundar uma pesquisa sobre a movimentação dos membros superiores, que isso já me seguiu já dentro desse século, já agora, e da última década, já dentro da companhia que eu desenvolvi aqui em Manaus, que foi a Companhia de Intérpretes Independentes. A gente começou a fazer investigação da movimentação dos membros superiores e que originou uma técnica específica da companhia para preparar para o tipo de trabalho que eu desenvolvia dentro da companhia, em cima desse tipo de movimento, focado muito mais na cintura escapular. Né? Então, acho que essa foi muito a trajetória da minha pesquisa. Isso eu acabei levando para várias regiões, dei workshop em várias universidades daqui, a gente foi para a Itália também, apresentou lá, também dei aula lá. Então as coisas meio que acabaram se confluindo, sabe, Flávio? Ao mesmo tempo, tinha a medicina nessa história que embasava muito mais esse pensamento de um tipo de movimentação que fosse mais saudável e adequada para aquela região do corpo. Né? E sim, mais ou menos foi isso. Já andei 3 dias e 3 noites pelo mato sem parar. Ricardo, você atua como médico, né? Você trabalha também como médico. Sim, há 22 anos. Sim. Eu tenho o título, né, de médico de família e comunidade. Então, eu atuo na atenção básica. Não conseguiria descobrir isso, né, num percurso desses 22 anos de trabalho com a medicina, que eu não conseguiria ser um outro tipo de especialista. Atuo na atenção básica já há 22 anos, aliás, há 20 anos. Como é que é para os teus pacientes descobrir que você dança e como é que é para o teu público descobrir que você é médico? São coisas bem diferentes e eu acho que causam um certo estranhamento nas pessoas, eu penso. Assim, as pessoas têm esse choque porque acham que são áreas completamente diferentes. Eu não consigo ver isso. Né? Você está mostrando pra gente que não, claro, inclusive. Principalmente sendo médico de atenção básica, tá entendendo? Então, porque dentro da atenção básica a gente entende o paciente de uma maneira holística, uma maneira total, uma maneira integral. E isso tem a ver com dança, isso tem a ver com movimento, porque precisa ser integral, apesar de eu trabalhar tendo foco na cintura escapular, mas isso se reverbera por todo o resto do corpo. Então não tem como ser uma coisa central. Então, mas ainda tem o choque, né? Porque as pessoas, eu acho que elas gostam de colocar as coisas em balaios diferentes, gostam de colocar as coisas em caixas, dizer, não, isso é isso para poder entender. Eu acho que isso tem a ver muito com o pensamento cartesiano nosso, quanto ser humano, né? Aqui, graças a Deus, está se quebrando um pouco isso, mas as pessoas algumas ainda encaram com um certo estranhamento. Você acha que a dança fez de você um médico mais humano? Que a arte te fez mais humano? Sem sombra de dúvida, isso eu não tenho dúvida, sabe, Flávio? Eu acho que eu não seria o médico que eu sou hoje, né? Eu tenho eu acho que eu tenho um respeito muito grande pela população que eu trabalho, né? Da população que eu trabalho. E eu acho que eu não teria esse respeito se eu não tivesse essa sensibilidade. Essa sensibilidade, ela não veio só de uma característica de personalidade, porque também, mas não é só disso, mas também do processo formativo, da experiência dentro da dança, que eu trago isso. Isso, sabe uma coisa que é muito legal, Flávio, que eu tenho feito nos últimos tempos? É que eu tenho tentado aplicar a técnica que a gente desenvolveu dentro da companhia, que é a técnica de movimentação dos membros superiores, em alguns elementos. Eu sempre, antes de eu começar a minha consulta, as consultas, né, principalmente pela parte da manhã, eu dou uma palestra, né? Eu converso com a população que está ali sobre alguns assuntos,
que variam de doenças crônicas, doenças infecciosas, ansiedade, emoções, e eu exploro tudo que é possível, tudo que possibilita o adoecimento. E nesse inteirinho eu já tenho aplicado muito alguns exercícios que a gente utiliza na técnica para alongamento, né, para as pessoas que estão ali sentadas, e elas têm usado, sabe? Algumas chegam para mim, doutor, olha, eu tenho feito os exercícios, sabe? Tenho me sentido melhor, sabe? Menos peso nessa região, então, caraca, bicho, isso tá... Dançar sempre é bárbaro, dançar sempre é bom. Ricardo, a gente vive num país imenso, na verdade são vários Brasis dentro dele. Eu moro aqui no Nordeste, você mora no Norte. A gente sabe o quanto é difícil transitar no mundo da arte, nessa imensidão que é esse país. Mas teve um momento da sua vida que você recebe um chamado, que você vai para o Rio de Janeiro, você vai coreografar, a chamado de uma professora, bailarina, empresária chamada Gisele Tapias, que aliás faz um trabalho, construiu um trabalho sólido de dança no Rio de Janeiro. Fantástico. Então assim, vamos lembrar um pouco disso, né? Como é que a Gisele te acha nesse lugar tão distante? Foi muito interessante isso. Já era, acho que depois de 1995, 97 mais ou menos, já tinha um festival, né? Na década de 90, 80, sempre teve aqueles festivais de mote competitivo. Isso tinha em Belém, que era o Dança Pará, coordenado pelo Maurício Quintares e o Darley Quintas, lá em Belém. Sim. E a Gisele, você até foi, na verdade eu te conheci através... Sim, nós conhecemos nesse festival em Belém, sim. No festival, isso mesmo. E Gisele estava presente numa das edições e ela viu o trabalho, viu algumas das minhas, dos meus trabalhos coreográficos. E ela veio conversar comigo, me convidou para criar um balé para ela. Isso foi em 98, foi em 97 isso. Aí ela queria que no ano seguinte eu fosse para o Rio de Janeiro coreografar para ela. Isso coincidiu também com aquele prêmio Mambembe, com aquela história toda. E eu fui para o Rio de Janeiro com a Gisele. A gente ficou um tempo criando, o trabalho se chamava Dança dos Homens. Ele foi uma ampliação de um trabalho que ela viu nesse festival, que era o Cânticos, que era um trabalho que ali foi muito legal, esse trabalho, porque ele foi aonde eu comecei a tentar encontrar um movimento que era peculiar nosso aqui. Eu falava sobre o índio, mas ele não era indígena. Eu sempre digo que ele não era indígena, ele era daqui, nosso, sabe? E eu resolvi levar isso para o Rio de Janeiro. E foi assim, o processo foi assim meio louco, né? Porque assim, eram pessoas que não eram daqui. Não tinha o pertencimento, né, do que é ser índio, sem passar por essa ideia que a gente tem fácil dos indígenas, que não é a ideia correta. E também tem uma coisa de movimento em si. Foi ali que eu compreendi que as pessoas, elas se movimentam de maneira diferente a partir não somente da questão biológica delas, mas né? das suas culturas também. Sim, da questão social e cultural delas. Sim. Então, aí foi quando surgiu Dança dos Homens, né? Que foi o balé que foi criado lá para Gisele. Ele tinha elementos do que a gente desenvolvia aqui, mas ele foi criado para as pessoas que se movimentavam, que viviam no Rio de Janeiro. Entende? Então tinha uma estética paraense, mas não era o Cânticos, né? Não podia ser, porque aquelas pessoas não eram daqui. Era simples assim. Elas estavam experimentando, talvez, estar em outro lugar, ou estar no lugar do outro. Mas mesmo assim, Ricardo, eu acompanhei um pouco esse processo
dessa época, e foi um belíssimo espetáculo. Assim, eu acho que naquele momento você se torna um coreógrafo nacional. Eu acho que foi o teu momento de se tornar reconhecido, porque a Gisele, ela tinha ligações com o Reencontro Coreográfico de Saint-Denis, com o Festival de Bagnolet, que eram festivais importantes na França, e ela transitava num lugar artístico, ou ainda transita, bastante interessante, né? Porque ela tem uma filha que é uma artista reconhecida, a Flávia. Enfim, ali ela te apresenta a um mundo no que há de melhor na arte do Rio de Janeiro. Então, assim, e as pessoas ficaram encantadas com você. Me lembro muito de algumas conversas e algumas discussões, né, desse encantamento. Meu Deus, como é que esse menino vem de tão longe, tão talentoso, e como é que ele já está nesse patamar, mesmo vindo de Belém, vamos dizer. Porque assim, há no Rio esse preconceito de achar que nós do Norte, Nordeste, sabemos menos que eles. Então esse assustamento, né, esse susto que eles levaram, uma pernada neles mesmos, porque você já estava na frente fazia tempos. Na época, Flávio, eu não tinha essa total compreensão. Eu tinha um encantamento, né, de tudo que eu estava vivendo naquele momento, mas eu não tinha a maturidade suficiente para me dar toda essa compreensão que hoje eu olho para trás e converso com você e vejo, nossa, olha, isso realmente teve. O preconceito foi grande. Eu acho que adentrar num campo profissional dentro do Rio de Janeiro, realmente, eu acho que eu não conseguiria se não fosse a Gisele. Mas também isso não se estendeu tanto. Eu acho que teve vários motivos em relação a essa abertura. É difícil. Eu acho que as pessoas ainda enxergam, né? Talvez hoje muito menos, mas naquela época enxergar o Norte como um possível polo produtor de arte não era uma coisa que brilhava aos olhos das pessoas ou que as pessoas pudessem querer ver. A realidade é essa. Eu passei por alguns percalços na minha vida. Você me falou sobre a gente tocou no ponto do Festival de Joinville, foi uma quebra de barreiras. Ao mesmo tempo foi alguns desencantamentos, né? Não foi um festival fácil para mim. Eu era um garoto que estava aprendendo a me movimentar e eu não tinha referenciais, né? As pessoas não calçaram os meus sapatos, não fizeram um caminho que eu caminhei, então elas não conheciam a nossa estrada. Se para vocês do Norte, do Nordeste, já era bastante difícil pela proximidade com o Sudeste, para a gente do Norte a gente era outro mundo. A gente tem que, né, considerar o período histórico, esse período histórico. Sim, não, eu estou falando desse período histórico. Que, né, era um período, a gente tá... Ricardo, que a dança contemporânea ainda era algo muito jovem. E que não se misturavam, eram dois grupos que não se misturavam muito. Então, assim, se você era da dança contemporânea, os clássicos já te olhavam um pouco como se aquilo não fosse nada. E o pessoal da dança contemporânea rejeitava aquela rigidez e o formalismo da dança clássica. Então, eram grupos que não se misturavam. Eu acho que a partir do momento em que essas pessoas começaram a se misturar e um aprender com o outro, foi que a coisa foi ficando bacana. Agora, quanto a essa questão do preconceito com o pessoal do Norte, isso existe, isso é ancestral lá pelo Sul. Mas eu acredito que, por exemplo, assim, o fato de você, por exemplo, não ter ficado no Rio como um coreógrafo, como uma pessoa da dança, eu acho que não era essa a intenção, mas também tem a questão do lugar que era muito longe. Você transitar entre o Rio e Belém, havia uma dificuldade física
de espaço, né, do tamanho do Brasil, da distância que um era do outro. Eu acho que foi muito mais por isso do que pelo resultado do teu trabalho, que foi belíssimo, foi super elogiado. Eu acompanhei, eu estava presente. Havia um encantamento realmente das pessoas com um trabalho desse rapaz que vinha de um lugar tão distante. A experiência foi fantástica, né? Tanto é que em 2000 eu não sei se foi 8 ou 2010, eu voltei ao Rio para coreografar novamente para Gisele, né? Ela fez um trabalho em que ela convidou um coreógrafo de cada região do país. E ela me convidou para representar a região norte. Eu fui lá coreografando o norte e a experiência também foi bem legal, bem interessante, né? Eram poucas pessoas. Diga. Naquela época você ainda morava em Belém, na primeira vez que você trabalhou com a Gisele? A primeira ou já vez, trabalhava? Sim, eu morava em Belém. Sim. Eu morava em Belém, ainda morava com a minha família, estava terminando a faculdade. Já nessa segunda vez, não, eu já estava morando aqui, já era médico, casado, essas coisas todas. Aí você muda para Manaus e em Manaus você funda a Companhia Intérpretes Independentes, que aí você constrói o teu repertório. Assim, foi muito absurdo, né? Porque assim, eu saí de Belém, eu tinha acabado de coreografar para Gisele, eu estava desenvolvendo, era um coreógrafo de nome respeitado dentro da cidade, e eu vim para Manaus. Ninguém me conhecia. Né? Basicamente eu comecei aqui em Manaus do zero, porque era tipo assim, e aí, quem é você? O que você faz? Então, aqui eu conhecia muito poucas pessoas, mas a coordenadora do curso de dança de graduação, na época era a Ítala, e a Ítala, ela foi uma das pesquisadoras do Itaú Cultural, que estava já no final da década de 90 no início da década, final da década de 90, já fazendo aquele mapeamento da dança nacional que o Itaú fez. E a Ítala foi uma das pessoas responsáveis pelo mapeamento na região norte. Então, quando eu chego em Manaus, eu encontro Ítala, né? Ela já era coordenadora do curso de graduação em dança. O curso era recente, basicamente era a primeira turma, e ela me convidou para dar aula. Eu dava aula numa outra universidade, na área de anatomia, e ela me chama para dar aula de teoria e análise do movimento dentro da universidade, da UEA, né? E aí eu fiquei um tempo, né? E paralelo a isso eu comecei a criar a companhia. A companhia criou de uma maneira muito ainda tímida, né? Eu conhecia muito poucas pessoas, ainda foi feita com alguns alunos e professores da universidade. A gente se juntou e começou a desenvolver o trabalho dentro da companhia. Aí eu fiquei na UEA durante mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Paralelo a isso, eu trabalhava como médico, então eu acho que dar aula foi um pouquinho complicado, docência, na verdade, dar aula eu sempre amei, mas a docência, né, o meio docente, a gente sabe que não é um meio muito fácil. E eu acabei me decepcionando um pouco e eu acabei saindo da universidade. E me dedicando mais à companhia. Isso foi muito legal, porque as pesquisas que eu desenvolvia, eu acabei trazendo para dentro da companhia e foi quando surgiu a pesquisa sobre a movimentação dos membros superiores. Isso foi muito legal. A companhia foi criada em 2003, aqui em Manaus. A gente foi contemplado com vários projetos, né? Tanto da Funarte, federal, estadual, da Caixa. A gente cabeçou junto com alguns outros grupos um festival que foi o Laboratório Contemporâneo de Dança, né, que reunia 4 grupos para discutir sobre o trabalho que desenvolvia. Foi muito legal, o modelo que a gente desenvolveu desse festival. E a companhia, paralelo a isso, começou a viajar.
A gente começou a andar pelo país, apresentando nossos trabalhos, mas também divulgando a técnica, fazendo workshop. Eu dei aula na Unicamp, na UFMG, a gente foi para a Escola de Belas Artes 2 vezes, a gente foi para Cuiabá, a gente foi para Belém, né? A gente apresentou, a gente deu aula também na UNB. Flávio, a gente viajou muito, sabe? Já não somente apresentando os trabalhos, mas eu acho que muito legal com a troca para o desenvolvimento da técnica. Isso foi muito legal. E a pesquisa começou a ficar um pouquinho mais sólida, né? Foi mais ou menos por aí. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe. Ele não sabe. Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos? A vida começa pela memória. Pela memória. Como é que né? começar pela memória? Esse trabalho surgiu assim, de uma fase, foi uma virada o trabalho que a companhia desenvolvia. A companhia vinha passando até 2011, ficou muito complicado porque as pessoas não havia uma dedicação, ou fazer aquilo, eram pessoas que trabalhavam, existia uma cultura de trabalhar com tudo, eu trabalho com todos e com tudo aqui. Isso sempre foi muito dificultoso porque você não aprofundava a linguagem que você desenvolvia. Então eu comecei em 2011, eu resolvi dar uma parada na companhia. Disse que eu estava cansado e eu não queria mais aquilo, sabe? Meio que dar murro em ponta de faca. Foi quando, em 2013, resolvi fazer um projeto que foi A Vida Começa pela Memória, em que eu trouxe uma bailarina de Belém, que eu já tinha trabalhado, a Ana Rafaela, e a gente começou a pensar o trabalho. Rafa vinha em módulos para cá, depois ela acabou se mudando de vez para a cidade, e a gente começou a fazer a investigação do trabalho. E o mote era que a vida começava pela memória. O que é isso? É pensar a vida a partir da tua própria história de vida. Então, como é isso? É meio que o cachorro que tenta morder o rabo, um ciclo que não fecha, ou que se repete várias vezes, e que esses aprendizados que vão tornando os teus ciclos maiores, ou tu vai passando para outros ciclos, mas que é uma variação desse mesmo tema, dentro de um outro estágio, dentro de um outro conhecimento. Então, criar um espetáculo, uma estética de um fotógrafo que eu amo de paixão, que é o Ian Saldek, e trazer uma outra estética, que é essa estética dele, que é uma estética mais grosseira, mais orgânica, sexual, para dentro da cena, mas ao mesmo tempo muito polido, tudo muito polido, e que é isso que ele fala também, e que eu acho que isso tem muito a ver com a memória, que é uma coisa desgastada, que é uma coisa que ao mesmo tempo é cheia de elementos. E A Vida Começa pela Memória, ela era um trabalho para 2 pessoas, em que cenograficamente a gente pensou o trabalho, porque eu queria muito viajar com ele pelo interior, ele foi criado para o Pará, ele foi criado aqui em Manaus, mas para ser apresentado no Pará. Então a ideia era viajar pelos municípios do Pará, inicialmente. Então a gente sabia que a gente não tinha a grande dificuldade técnica e logística, era que assim, a maioria dos municípios não tinha um local para você apresentar. Então a gente sabia que a gente tinha que levar toda a estrutura cenográfica com a gente. A gente está falando de um aparato de iluminação e tudo. Então a iluminação do próprio trabalho, ela fazia parte da própria cenografia. Então tudo, era um cenário absurdo, era uma rede de pesca que circundava a área cênica, com ao fundo uma grande panada que foi pintada propositalmente uma tela do Ian Saldek, né? Na verdade, um recorte de uma tela que era uma janela que dava para um lugar nenhum. E era isso. Ricardo, como é? Você fala um pouco do seu espetáculo, que aliás eu adoro esse nome. Como é que é o teu processo criativo? Como é que todas essas ideias vão surgindo? Elas primeiro surgem as ideias ou é durante o processo? Como é que acontece com você? Eu acho que o meu processo ele teve 2 fases.
o Memória, ele faz parte de uma segunda fase. Numa primeira fase, eu sentava, eu elaborava todo o roteiro do trabalho, eu sabia o que eu ia fazer e eu ia fazer investigação de movimento. Na segunda fase, né, do trabalho, né, que foi que o Memória faz parte, já eu desenvolvia o roteiro, mas era um roteiro muito mais aberto, nada era fechado, né? As ideias precisariam, eu deixava todas as portas e janelas abertas para todas as possibilidades, e as coisas iam sendo agregadas àquilo, tudo ia sendo agregado a partir da ideia central de que, no caso do Memória, que a vida começava pela memória, que a gente tinha essa ideia. Então, era a ideia. Então, eu começava com pesquisa de texto de movimento, eu tinha a fase da pesquisa do texto de movimento, porque assim, foi muito legal esse trânsito pela universidade, que eu acabei definindo alguns conceitos que eu trabalho dentro da companhia. Eu não trabalho com coreografia dentro da companhia, eu trabalho com encenações coreográficas, porque eu dou uma abertura maior para aquilo que eu estou fazendo dentro da companhia. Eu não trabalho com bailarinos, eu trabalho com intérpretes. E esses intérpretes são intérpretes com movimento ou não necessariamente. Então, eu fui conceituando as coisas dentro da companhia durante o processo de trabalho. E na criação das encenações, especificamente, eu tinha a fase da pesquisa de movimento. A pesquisa ela podia partir de uma frase específica ou de nada. Eu vou criar um texto de movimento. Eu intitulo o texto de movimento aquilo que eu estou falando através de uma sequência de movimento. E eu pude a partir da ideia do próprio trabalho, ou da ideia, de repente, que a bailarina, ou que eu trouxe para aquele momento, ou que o técnico trouxe, ou a ideia do próprio trabalho. Então, eu tinha essa vertente, essa possibilidade. Só escuto pela frente e pelo lado Curupira me chama. Ricardo, a gente já está se aproximando do final do programa. Tá. Já que a gente está falando de memória e você tem um repertório, dentro do seu repertório, quais aqueles que você gosta de guardar mais na sua memória e quais aqueles que você guarda em um outro espaço? A gente está falando de quê? De trabalho? De trabalho. Vamos pensar no Requiem para Dois, que é um outro trabalho teu que também fez muito sucesso. Onde é que ele se encaixa? Eu gostaria que o Requiem tivesse sempre na minha memória. Ou não, o Requiem já cumpriu a sua missão aqui na Terra de fazer o que ele veio para fazer. O Requiem é um trabalho que, para mim, ele diz... como é que eu posso te definir? Ele é o que eu sempre quis fazer, né? Nesses 33 anos, 36 anos de trabalho com a dança, quando eu olho o REC, eu digo, era isso que eu sempre busquei. REC para Dois é um trabalho para duas pessoas, criado a partir de um espetáculo que eu criei há muitos anos atrás, chamado Requiem, né, que foi muito legal. O Requiem foi um trabalho que foi o trabalho que eu viajei com o Encarte a primeira vez, fui a Joinville com ele, e que gerou uma grande polêmica dentro de Joinville. E o Requiem, durante esse processo todinho, né, que eu cheguei nele em 2014, aliás, foi 2015, a gente criou o Requiem. Ele é um trabalho que eu acho que está naquele canto da minha memória, da minha vida, em que ele é especial. Eu acho que ao lado dele eu tenho memória, uma memória que me propiciou esse amadurecimento para criar o Requiem. E eu acho que lá atrás, num recôndito, né, guardadinho, precioso, por uma memória de início, tem dois trabalhos. O Requiem, né? Não o Para Dois, mas o Requiem, que originou o Para Dois. E o Adormecendo na Calma da Inocência. Eu acho que esses dois trabalhos são trabalhos que eu guardo assim com grande carinho lá atrás. E eu acho que tem um terceiro espaço que é o Cânticos. Que é o Cânticos, que é a minha
e o Dança dos Homens, né, os dois que propiciaram essa esquina, a mudança, o rumo diferente, ou encontrar o caminho. Eu acho que é isso. Quem quer que ouviu, que diga, que informe-se. Você mora numa cidade onde a grande maioria das pessoas se enganam de achar que não há cultura. Manaus é de uma riqueza cultural imensa. Um teatro belíssimo. Um teatro belíssimo, um dos prédios mais bonitos do mundo. Uma cena cultural rica, presente. Como é que você vê a dança hoje em Manaus? Assim, você é um espectador privilegiado, né? Você tem um passado de dança bastante presente. E como é que você vê a cena hoje em Manaus? Manaus tem uma cena de muita maturidade. Os artistas aqui pensam a dança aqui de uma forma substancial, de uma forma preenchida, de uma forma intencional. Então acho que tem um peso grande. Manaus desenvolve um trabalho ao nível de dança, apesar da gente ter vivido 4 anos, né, de inércia cultural no país, que foi, acho que isso valeu para todas as regiões. Sim, com certeza. Passamos por isso aqui também, mas Manaus tem uma produção muito boa, quanto significação, quanto intenção, quanto qualidade. Eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com pessoas, de conviver da contemporaneidade, de estar ombro a ombro com essas pessoas, com esses artistas aqui. Eu tenho um orgulho imenso do que é feito aqui. Ricardo Risuênio, muito obrigado pelo teu depoimento a esse programa. A gente quer te dizer que Paracuru é uma cidade belíssima, um mar verde, dunas brancas, uma cidade que tem uma esplanada que vai até o beira-mar. É um lugar muito bonito e a gente te espera aqui um dia para conhecer, para visitar. Já que as pessoas da cidade hoje já conhecem um pouquinho de você. Então quero te dizer que foi um prazer imenso conversar com você e como será um prazer te receber no futuro próximo aqui em Paracuru. Querido, muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso conversar com você, fazer parte disso, dessa história que vocês estão criando, também conversar com o teu público e vai ser um prazer enorme visitá-lo. Obrigado, tá, pela tua presença. Esse programa é apresentado por José do Vale Pinheiro Feitosa e por mim, Flávio Sampaio, e nós esperamos você no próximo sábado, às 19 horas, para mais um Paracuru, Cidade que Dança.